Fala, meu povo, tudo certo com vocês? Vamos lá para mais uma correção de redação no passo a passo. Com certeza é uma ótima oportunidade de você enxergar os caminhos para se construir uma boa redação, principalmente para você que está começando do zero, tá? Vou mostrar no passo a passo o que é bom e o que é ruim aqui neste texto, nesta redação. Ó, não custa nada lembrar, né? Se está chegando agora, dá o like. Importante, né? Você me ajuda e eu te ajudo. Tô te entregando conteúdo de graça, bastante rico. Com certeza você não vai sair desse vídeo sabendo o que você sabia antes. Você vai sair daqui transformado. Com certeza, alguma informação que eu vou dar aqui nesse vídeo vai te ajudar. Então, vamos lá. Galera, o tema aqui é um tema atual. É uma redação enviada aqui por um aluno da nossa plataforma, Minha Discursiva. Então, ele recebeu essa correção aqui. E aí eu vou analisá-la agora a partir dessa visão. Eu vou analisar no passo a passo, vou focar muito mais no conteúdo e muito menos na gramática. Vamos embora lá. O tema é o racismo na atualidade. Um tema bastante quente, um tema bastante cobrado, que vai continuar sendo cobrado independentemente da banca, independentemente do concurso. É um tema que sempre faz parte, né, das queridinhas, dos temas queridinhos das bancas organizadoras. Conforme disposto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 42, tá? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Ok? Ele começa a introdução com um repertório sociocultural, bacana. O tema é racismo, então ele traz, né, de que forma a nossa Carta Magna preceitua o combate ao racismo. Então, perfeito, né? Não havia melhor repertório para citar, não fosse esse aqui, a própria Constituição Federal. Ele continua. Nesse sentido, o aumento no número de casos de insulto racista. Então, casos de insulto racista. O ideal seria insultos racistas, né? Porque combina com casos, são casos, tá no plural. Casos de insultos racistas, né? E aí aqui a correção faz essa observação, né? Olha. Ou seja, o correto é número de casos de insultos racistas, tá? Então a correção é bem detalhada. A gente mostra por que está errado e a gente ainda mostra como o aluno deveria escrever, né? A gente não economiza, a gente não quer fazer aquele negócio rápido, né, como a maioria das plataformas faz. A gente faz um negócio realmente dedicado ali, bem explicado, para te ajudar de fato a melhorar. No caso de insultos racistas e a morte de afrodescendentes em abordagens de quê? Da polícia, enfim, revelam os desafios que a justiça vem enfrentando no combate à discriminação racial. Então faltou uma crase aqui, combate à discriminação. Então faltou uma crase. E aí o corretor apontou aqui também, tá? Por que essa crase deveria ser colocada, tá? E bem explicado mesmo. É uma vantagem, né, de ter uma redação corrigida aqui por nós. Beleza, cara, faltou tese. Não ficou claro para mim que tem uma tese aqui. Então não tem uma tese. Qual que é a opinião do aluno em relação ao racismo na atualidade? Então ele poderia falar, olha, o racismo na atualidade é decorrente de tal coisa. Decorrente de uma cultura que aprendeu a lidar, que aprendeu a se relacionar com a opressão de um grupo por outro. Faltou de forma clara, mais clara aqui, uma tese. E, como eu já falei, como eu sempre falo nos meus cursos, nas minhas aulas, cara, redação sem tese não faz sentido algum. Um texto dissertativo argumentativo, né, que é o perfil da sua prova, sem tese, não tem o que falar se você não tem uma tese. Então você tem que apresentar tese clara na tua introdução. Racismo é um problema, todo tema problemático tem uma causa. A causa do problema é a sua tese. Então ele não traz a causa do problema na introdução, tá? Então faltou aqui, de forma mais clara, a menção à tese, beleza? Então faltou aqui, é um problema, vai gerar problemas na construção da argumentação. É o que eu já prevejo aqui, antes mesmo de ler a redação. Essa é a visão do corretor. Quando ele vê a introdução, ele não vê o projeto de texto claro, ou ele falta algum elemento, ele já sabe que a argumentação vai ser fraca. Vamos ver se é o caso aqui dessa redação. Beleza. Tem os argumentos, né? Os argumentos que ele traz aqui estão aqui, ó,
linha... Nesse sentido, né, o aumento do número de casos de insultos racistas e a morte de afrodescendentes em abordagens revelam os desafios, tal. Então é o aumento do número de casos de insulto e a morte de afrodescendentes em abordagem, tá? Então são os dois argumentos. Mas bora lá. Aqui o argumento 1, em tese, que seria o aumento do número de casos, né, de insultos, de racismo, né, é o que está aqui desenvolvido na linha 7, das linhas 7 até a linha 14. Vamos lá, a princípio, faz-se indispensável entender que o cômputo de ocorrências de injúria tem crescimento preocupante. Então, ok, está alinhado com o que ele trouxe na introdução, né? Ele falou aqui, ó, aumento do número de casos de insulto racista. Ele retoma aqui por meio do tópico frasal, né, das linhas 7 à linha 8. Ok. Está alinhado, é coerente. Esse fato é representado por casos como o do jogador de futebol Vinícius Júnior, que está sendo hostilizado por torcedores adversários em diversas partidas do Campeonato Espanhol. Ok, o exemplo do Vinícius, beleza, né? É racista, é um repertório legitimado e pertinente. Porém, quer dizer, não é nem pertinente, né? Ele é legitimado, ok, um repertório legitimado. É um fato que aconteceu, né? Só que o problema aqui é que ele está falando do aumento no número de casos no Brasil. Ele se referiu lá à realidade brasileira, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele menciona aqui a realidade brasileira, tá? A questão tá girando em torno do Brasil. Mas ele traz um exemplo lá da Espanha. Ok, o jogador aqui, o Vinícius Júnior, é brasileiro. Mas esse fato aconteceu na Espanha. Então ele poderia ter trazido um exemplo mais próximo da gente, né? Aqui nosso, aqui do Brasil. Porque se tem um país que tem racismo é o Brasil. Ele vai pegar um exemplo lá de fora, apesar de ser um brasileiro sofrendo racismo, no Brasil também tem situações muito complexas de racismo. Então eu traria um exemplo mais próximo da nossa realidade, tá? Aí, ó, linha 11 aqui, ó, linha 11. Considerando que, abre aspas, se você fica... O que, meu Deus? Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado opressor. Para Desmond Tutu, não entendi quem é esse aqui, meu Deus. Aí o comentário fala assim, seria mais interessante você utilizar uma expressão diferente. Exemplo, como afirma Desmond Tutu, né? Como é afirmado por Desmond Tutu. Isso porque o para determinado autor, né, é melhor utilizado em inícios de período do parágrafo, quando a comparação tal, enfim. Veja como não ficou claro o que ele falou aqui, né? Até o corretor precisou pedir para ele mudar essa construção, ó. Considerando que se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor para Desmond Tutu. Então veja, o ideal seria ele falar assim, ó, para Desmond Tutu, vírgula, se você tal, entendeu? Essa construção deveria ser invertida. Então ficou um pouco perdido o que ele falou aí. Aí, não combater essa prática é permitir que o problema do preconceito se perpetue. Muito fraca a argumentação. O aluno se limita a expor ideias. Ele traz dois, né? No parágrafo inteiro, traz dois repertórios, mas ele não aprofunda a opinião dele. O aluno só traz a opinião de outras pessoas. Gente, repertórios, eles servem para... Eles não são o centro do texto. O centro do texto é a tua opinião. Os repertórios eles servem como elemento de confirmação da tua opinião, do teu ponto de vista. E não o contrário. O aluno elevou o repertório ao nível máximo, em detrimento até da argumentação dele. Então ele traz um parágrafo meramente expositivo. Ele apenas informa. Ele joga informações. Olha, aconteceu isso aqui, lá na Espanha. Olha, o autor tal fala isso. Mas e a opinião dele? Né? Esse aumento no número de casos, né? Esse aumento no número de casos de injúria racial, a qual ele se refere aqui, é causado por quê? Lembra das perguntas mágicas? Por quê? Como?
Quando? De que forma? De que maneira? É causado por quê? O que que causa esse aumento? Sabe? Sabe? Cite exemplos reais aqui do Brasil. Como resolver esse problema? Então, ele não traz as raízes do problema, ele não traz as causas, as justificativas que se relacionam com o aumento do racismo no Brasil. Ele só traz informações. Isso, para o texto dissertativo argumentativo, é problema. Vai gerar perda de pontos lá na tipologia textual. Então, esse parágrafo aqui está ruim, está péssimo, por falta de obediência à tipologia textual. E está tudo certo. O objetivo da nossa correção aqui é identificar esse tipo de erro e mostrar para o aluno, olha, você não está argumentando, você está apenas expondo ideias. E volta lá para as aulas, porque lá no meu curso de redação completo, lá nas aulas teóricas, eu explico, no passo a passo, mostro vários exemplos. Né? Ou o aluno não assistiu às aulas, tá? Que é o mais comum, vários alunos entram no curso, não assistem às aulas, já vão direto para fazer redação, esquece de entender a teoria, esquece de entender o básico, porque se ele tivesse compreendido a diferença entre texto expositivo e texto argumentativo, ele jamais teria feito um parágrafo dessa forma. Então é assim mesmo, é assim que a gente evolui. É muito melhor você ter a sua redação corrigida aqui, né, e receber esses feedbacks positivos agora, do que você receber uma nota ruim da banca. Então, aqui você tem a oportunidade de melhorar, né? Aqui você tem a oportunidade de aperfeiçoar a sua escrita. Então, bora lá. Vamos aqui para o segundo argumento. Vamos só lembrar aqui qual é o argumento 2. A morte de afrodescendentes em abordagens. Aparentemente, ele está se referindo a abordagens policiais, né? Faltou ser um pouco mais claro lá na introdução. Aí, linha 15 aqui, ó. Destaca-se também o alto número de óbitos em ações policiais. Certo. Aí, de novo, ó, ele traz uma frase de um filósofo, né? Ele fica muito nesse negócio de abrir aspas, fechar aspas e tal. Ao afirmar que ser negro no Brasil pois, com frequência, ser objeto de um olhar enviesado, o geógrafo Milton Santos, né, sinaliza o racismo por parte da população. A razão dessa preocupação é evidenciada pela morte de um homem negro de 40 anos em um supermercado da rede Carrefour, em Porto Alegre, ao ser espancado, o que reforça a luta contra a segregação dos povos afrodescendentes. Nada a ver, não falou nada com nada aqui. De novo, um texto meramente expositivo. Ele fala que há um aumento no número de óbitos, né, de negros em abordagens policiais, mas ele não explica por que isso acontece. Na opinião dele, por que você acha que há um aumento? Existe alguma explicação para isso? Por que a polícia, na tua opinião, como você falou aqui, por que a polícia, ao seu ver, tem, entre aspas, matado mais negros? É uma explicação histórica? É um preconceito da polícia? Explica, não tem nada com nada aqui. Ele só, de novo, só expõe ideias, só informa, só traz repertório lá. E, de novo, repertório não ganha jogo. Repertório não ganha jogo, você tem que mudar essa sua visão. Repertório serve apenas como elemento de confirmação do que você já apresentou como argumento. Só que ele não traz o argumento dele. Como é que eu vou trazer um repertório se eu não tenho um argumento? Para comprovar o que eu falei. Primeiro você deveria ter falado, olha, esse aumento de óbitos é causado por tal coisa e tal coisa e tal coisa. Aí sim, lá depois, você trazia o repertório para confirmar o que você falou. Então, aqui parece que o aluno só decorou frases prontas de alguns filósofos, de alguns pensadores e jogou no texto. E repito, está tudo certo, é assim mesmo. O aluno agora vai receber o feedback e vai melhorar, porque agora ele sabe que, olha, não é assim que se constrói uma argumentação, tá bom? Vamos lá para mais um. Agora para a conclusão, né? Para a conclusão aqui do texto. Linha 23, ó. Conclui-se então que tanto as atitudes discriminatórias quanto a elevada taxa de mortalidade concorrem para o difícil conflito ao racismo. Difícil conflito, como assim conflito, né? Aí o corretor apontou aqui, ó, no caso, o termo com maior coerência aqui seria combate, né? Tendo em vista que conflito é substantivo e a palavra combate exige a preposição a, no artigo O, no caso de palavras do masculino e tal. Então,
a primeira palavra aqui não seria conflito, seria combate, né? Ó, concorrem para o difícil combate ao racismo, não conflito, tá? Tem um problema semântico aqui do aluno. Para evitar esse problema, é preciso que qualquer caso de discriminação seja combatido a partir da criação de políticas públicas eficazes e por ações mediadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Opa! De novo, né? Conclusão também está ruim. Ele fala que para evitar esse problema, é preciso que qualquer caso de discriminação seja combatido a partir de criação de políticas públicas. Que políticas públicas? Cite um exemplo. Mostre como resolver o problema. Exemplos. Eu quero resolver o problema. Eu quero que você me mostre como resolver o problema. E não só trazer a ideia solta, genérica. Que políticas públicas são essas que você está falando? Explique, resolva o problema. Então, de novo, texto extremamente superficial. Tá? Muito superficial. Aí, dessa forma, a linha 28 aqui, ó, de 28. Dessa forma, com o confronto direto à problemática, haverá uma realidade livre da exclusão social. Enfim, o texto realmente está bem aquém, do que deveria ser, do padrão da banca, tá bem ruim, e pode melhorar. A ideia é essa, é não encarar, gente, essa correção, essas críticas que eu faço aqui como ofensa, né? Tem gente que leva pro coração. Aqui eu estou criticando a redação e não o aluno, tá? Entenda isso, vou deixar bem claro isso aqui. A crítica é a redação, não ao aluno. A redação pode melhorar e eu estou mostrando como você faz para melhorar. E cabe a você identificar os erros, voltar para a base, voltar para as aulas teóricas, que são fundamentais, para só então você, opa, agora eu entendi a lógica. Agora eu vou lá escrever e tentar me aperfeiçoar melhor. Beleza? Então aqui essa redação receberia no máximo 50% de ponto, né? 50 pontos. De 0 a 10, 5. De 0 a 100, 50. Beleza? Então pode melhorar e vai melhorar com fé em Deus. Forte abraço, não esquece do like, tá? E vamos para cima. Abraço.